Tá, começou. Bom dia a todos. Então, hoje, 29 de outubro, dando continuidade às reuniões do subgrupo Pêndulo, do Locomotion. A reunião de hoje, até para o professor, não estava planejada inicialmente, né? A ideia surgiu na semana passada, na verdade, com a apresentação da Diana e da Thaís sobre a parte de inclinações, os graus, a porcentagem de inclinação. E a gente começou a conversar um pouco sobre trigonometria, no fim das contas, na semana passada. E daí a Diana sugeriu e a gente resolveu fazer algumas reuniões extras, falando mais dessa parte de matemática e um pouco de física, retomando alguns conceitos assim que a gente acaba usando bastante no grupo. Então, uh, é, é conteúdo, retomando conteúdo assim de ensino médio, um pouco mais avançado, mas tentando aplicar para os conceitos que a gente usa aqui no grupo. É super importante isso. Bah, eu acho muito legal, gente. A gente às vezes não tem tempo depois na correria, mas quanto mais base matemática que a gente tenha e física, melhor, né? Vai ter um chão mais firme para poder fazer uma boa ciência, né? Resumindo. Então, ótima iniciativa. Ah, ótimo. Então, perfeito. Então, hoje eu preparei algum material de matemática. Estão vendo aqui a minha tela? Sim. Vamos ver se. Tá, então eu pensei hoje a gente conversar um pouco sobre da parte mais de matemática, então, de funções, primeiro e segundo grau, e um pouco de trigonometria. Tá, então, dá uma revisada nesses conceitos. Oi, estão me ouvindo? Fiquei mudo aqui. Sim, estamos ouvindo. Então, tá. Ficou mudo para mim. Então, a ideia é conversar um pouco, então, sobre funções de primeiro e segundo grau e trigonometria. Então, falar um pouco sobre a definição de funções, conceituar o que é uma função, a diferença de funções de primeiro e segundo grau, apresentar alguns dos gráficos fundamentais e as relações de manipulação desses gráficos, falar um pouco também sobre trigonometria, determinação de ângulo, as relações de seno, cosseno e tangente, e dar uma pincelada num exemplo prático de determinação de um ângulo articular durante a caminhada no plano sagital. Certo? Parece que está mudo aqui para mim. Só dá uma confirmada se estão me ouvindo. Não, para nós tá normal. Tá, Só tua câmera tá. que tá fechada. Tá bom. Normal. Tá bom, obrigado. Tá, então vamos lá. Então, o livro, a referência básica que eu usei para preparar esse material é esse livro de cálculo do Anton, o volume 1. Esse livro, o PDF, ele está lá no Drive do grupo, do subgrupo. Então, se quiserem ter acesso, tem o PDF lá. Eu usei, basicamente, o primeiro capítulo, ali, o capítulo 0, que ele chama, e a parte que fala de funções, o capítulo 0, e a parte de trigonometria está lá no final do livro, nos apêndices desse livro do volume 1. Tá, então, funções. Então, o que é uma função? Então, uma função, ela relaciona duas variáveis. Ela é uma igualdade que relaciona duas variáveis. Então, ela vai dizer que se uma variável y depende de uma variável x, de tal modo que cada valor de x determina exatamente um valor de y, então dizemos que y é uma função de x. Tá? Então, é todo esse palavrão para resumir que y é uma função de x. Então para cada valor de x que eu tiver, eu vou ter somente um valor de y correspondente. Então nesse caso aqui, né, nesse formato de y igual a f de x,
se lê assim, né, y igual a f de x, a nossa variável dependente é o y, e a nossa variável independente é o x. Então, o que isso quer dizer? Que o x é a nossa variável que não depende da função. Então, é a variável que a gente vai manipular. Então, trazendo para os estudos, né, trazendo para a parte estatística, assim, para a nomenclatura estatística, a variável independente é aquela variável que a gente vai manipular. Eu lembro muito de uma aula que o professor... Ai, tem alguém pedindo para entrar aqui. Deixa eu só... Uma aula que o professor nos deu de estatística, falando que a variável independente é aquela que a gente mexe e a dependente é aquela que a gente mede. Então, a variável independente é a variável que a gente vai manipular. Então, vai ser a velocidade da esteira, vai ser a condição de caminhada do sujeito, enfim, vai ser a variável que não é, ela vai estar controlada, vai estar que o pesquisador vai determinar previamente. E a variável dependente é aquela variável que a gente vai medir em função da variável independente. Então, vai ser o custo de transporte, o consumo de oxigênio, a frequência cardíaca, o ângulo articular, enfim, vão ser infinitas possibilidades, mas sempre tendo em mente essa relação de função. Então, a variável independente é a variável... A variável independente é a variável que a gente vai manipular, e a variável dependente é a variável que a gente vai medir. Então, bem na parte matemática fundamental, então, y é a função de x. Então, aqui a gente tem na tabela da esquerda aqui, então, o x é a nossa variável independente, é o nosso eixo horizontal do gráfico lá, nossa variável independente. Então, eu tenho diferentes valores de x ali. Eu tenho 0, 1, 2, 3. Então, para cada... Então, eu tenho 0, 1, 2, 3. Então, para cada valor de x, então, para cada velocidade de caminhada, digamos, eu tenho um valor de y correspondente. Então, minha variável dependente, o y, ele vai variar em função de x. Então, eu tenho um x de 0, eu vou ter um y correspondente de 3. Eu tenho um x de 1, um y correspondente de 4. Um x de 2, um y correspondente de menos 1. Um x de 3, um y correspondente de 6. Então, esse é o formato de tabela, né? Como a gente vai coletar lá nossos dados, a gente vai botar numa planilha do Excel, a gente vai ter esse formato aqui, na primeira linha, variável independente, e na linha 2, na linha de baixo, a variável dependente. Então, a forma matemática de escrever essa tabela seria assim: o f de 0, então, o f de x, quando x é 0, o meu y é 3. Então, sendo o y uma função de x, quando x é 0, o meu y é 3. Quando o meu x é 1, o meu y é 4. Quando o meu x é 2, o meu y é menos 1. Quando o meu x é 3, o meu y é 6. Então, aqui a gente tem a mesma informação que está na tabela, só que escrita em uma outra notação. Então, essa notação de função. Então, para cada valor de x, eu vou ter um único valor de y. Então, como a gente tinha definido antes. Então, quando o meu x é 0, o único valor possível de y é 3. Então, para cada valor de x, eu tenho um único valor de y. Então, se o meu x é 1, o meu y é 4. Se o meu x é 2, o meu y é menos 1. Se o meu x é 3, o meu y é 6. Então, esse é o meu único valor de x, de y possível. Então, se acontecer para o meu valor de x 3, eu ter um valor de y 6 ou menos 6, daí já não é uma função. Então, já deixa de ser uma função, vira uma equação, é uma outra relação. Então, para uma função, eu tenho que ter um único valor de y correspondente para um valor de x. Então, aqui um exemplo do estudo da Nath Komenyuka. Então, a forma gráfica ali que a gente viu,
dessa relação de função. Então, eu tenho aqui no meu eixo horizontal a velocidade de caminhada. Então, a minha variável independente. Então, aqui no eixo horizontal, a variável independente. Essa é a forma mais comum de se colocar. No eixo horizontal, a independente. E no eixo vertical, a dependente. Então, no caso aqui, o trabalho interno de caminhada. Então, aqui, o que foi feito? Os pesquisadores manipularam a velocidade. Então, eles colocavam sujeitos para caminhar em diferentes velocidades de caminhada. Então é a variável independente. Então, o que está controlado, o que está manipulado ali pelo pesquisador é a velocidade de caminhada. Então, eles caminharam a 1, 2, 3, 4, 5, 6 quilômetros por hora. Então, independente dos resultados que eu obter, isso eu sei. Eu sei que eles estavam a 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, esses valores, eles estão controlados. Eles são independentes das respostas que os sujeitos, que os participantes apresentarem. E a variável dependente aqui, o trabalho interno, ele vai variar em função, então, dessa velocidade de caminhada. Então, a gente percebe que com o aumento da velocidade de caminhada, tem um aumento do trabalho interno. Então, aqui, nesse caso, o trabalho interno é uma função da velocidade. Então, naquela relação que a gente estava vendo, o y é o meu trabalho interno e o x é a minha velocidade de caminhada. Certo? Então, essa relação aqui, a gente poderia escrever esse comportamento aqui como uma função. Então, uma função de trabalho interno, uma curva de trabalho interno em função da velocidade de caminhada. Então, o trabalho interno ele varia em função da velocidade de caminhada. Aqui a gente tem a representação dos parâmetros de uma função. Então, o y aqui. Então, lá em cima a gente estava na forma mais geral, y igual a f de x, né? Y igual a f de x. Aqui a gente já começa a abrir aquele termo de f de x. Então, o meu y, a minha variável dependente, que está aqui no eixo vertical, ela é igual a de x mais b. Tá? Então, uma função de primeiro grau, porque eu só tenho termos elevados, o x, o grau, a potência maior do x aqui é 1. Então, a de x, então aqui a potência 1, né, teria um 1 escondido aqui, mais b. Certo. O que são esses termos? O que são esses termos? Então, y é o meu eixo vertical, minha variável dependente, que a gente já tinha visto. O x é o meu eixo horizontal, minha variável independente, como a gente já tinha visto. O que é o a? O a é o meu coeficiente angular dessa reta. Aqui no caso, como é uma função de primeiro grau, ele é uma reta. Então, o meu a é o meu coeficiente angular. O que seria esse a? O a, ele representa a inclinação da reta em relação ao eixo horizontal. Então, quanto maior o meu valor de a, maior a minha inclinação. E aqui a gente começa a retomar o que a gente tinha conversado na semana passada em relação à inclinação da esteira, os valores de inclinação. Então, o a, ele vai ser igual a tangente do ângulo. Tá? Isso a gente vai conversar um pouquinho melhor daqui para frente. Mas esse a, eu vou determinar ele a partir da tangente do ângulo, da tangente do alfa. Então, eu tenho a minha função, ela é representada por essa linha laranja. Então, essa linha reta laranja é a minha função. É meu y igual a ax mais b. Y, eixo vertical. X, eixo horizontal. O a ele vai ser o meu coeficiente angular. Então, ele vai ser calculado a partir da tangente do alfa. E o alfa é o ângulo que a minha reta faz com o eixo horizontal. Então, levando para o extremo, para um caso limite, se a minha inclinação, se meu a fosse zero, se eu tivesse um a de zero, eu teria y igual a 0 vezes x mais b.
0 vezes x é 0. Então, eu cortaria esse termo aqui. Então, teria 0 vezes x, 0. Então, meu y seria igual a b. Então, eu teria uma reta horizontal constante aqui. Então, o meu y, ele não iria variar em função de x. Ainda, a gente poderia chamar ainda de uma função de x, mas independente do meu valor de x, o meu y é igual. Certo? Ali no exemplo que a gente viu, aqui, eu não tenho esse caso de um valor constante de trabalho interno em função da velocidade. A minha velocidade ela varia em função do x, em função trabalho interno, desculpa. Meu trabalho interno ele varia em função da velocidade. Então, eu tenho um valor de a diferente de 0. Então, eu tenho uma inclinação dessas curvas. Então, seria esse caso aqui. O meu a ele é diferente de 0. Então, eu tenho um alfa diferente de 0. Eu tenho uma inclinação diferente de 0. Então, eu não tenho um valor constante. Se a gente fosse pegar alguma outra variável que não tivesse, por acaso, nenhuma relação, né, com a nossa variável independente, a gente poderia encontrar esse valor constante aqui. Digamos, sei lá, a gente pegasse massa corporal do sujeito nas diferentes velocidades. Bom, a massa corporal dele é a mesma, independente da velocidade. Né? Claro, se não for uma intervenção de que a gente quer que a pessoa emagreça, enfim. Mas pegando transversalmente, a gente coleta o cara a 1, 2, 3, 4, 5 km por hora, a massa corporal dele vai ser 80 kg em todas as velocidades. Então, a gente vai ter um y de 80 kg em todas as velocidades. A gente vai ter uma reta horizontal constante. Claro, esse exemplo meio absurdo, assim, mas é só para representar de como que esses valores, essas funções variam em função da variável independente. Tá, então y igual a x mais b. O que é o b? O b é o nosso coeficiente linear. É o ponto em que a nossa reta, a nossa função, cruza o eixo vertical. Quando é que ela cruza o eixo vertical? Quando o meu x é 0. Né? Então, quando eu vou indo para trás aqui, tem um x de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quando eu estou em x de 0, quando eu estou na origem aqui do eixo horizontal, eu vou ter minha reta, minha função, cruzando o eixo vertical. Então, eu vou ter esse meu valor de b. E quando meu x é 0, a vezes 0 é 0, então y igual a b. Então, eu tenho esse meu valor de b, esse valor que minha reta cruza o eixo vertical. Então, a gente vai ver que esses parâmetros, essas constantes, elas vão aparecer em algumas funções e elas representam isso, representam quando a minha função cruza o eixo vertical. Então, se a gente coleta lá o custo de transporte em diferentes velocidades e faz uma reta, uma função, né, uma curva, e faz uma regressão polinomial e acha uma função que representa essa curva, a gente vai ver que vai ter um valor de custo de transporte quando a minha velocidade é 0. Claro, isso matematicamente existe, mas talvez fisiologicamente não faça muito sentido. Mas esse parâmetro existe, então seria esse parâmetro B, esse parâmetro solitário aqui, que não varia em função de x, que é o nosso coeficiente linear. Então, eu tenho a minha variável dependente, y, é igual ao coeficiente angular, a, vezes a variável independente, x, mais o coeficiente linear. Certo? Então, eu tenho todos esses valores representados aqui. Então, e o caso mais complicado, talvez, seria a determinação desse a, desse coeficiente angular, que é uma função que é calculada a partir da tangente do ângulo de inclinação dessa reta em relação ao eixo horizontal. Tá. Ali a gente viu os valores o caso de uma função de primeiro grau. Então, y igual a x mais b, que a gente tem representado aqui. Y igual a x. Então, tá, mas isso aqui tá diferente, né? Y igual a x, não tem a, não tem b aqui, né? Tem, só que eles estão escondidos, digamos assim. Y igual a x, nesse formato de y igual a x mais b, seria y igual a
1 vezes x mais 0. Então, nesse caso aqui, o meu A é 1 e meu B é 0. Certo? Então, essa é a nossa a curva identidade, lá, a nossa reta identidade, em que todos os pontos dela, em cima dessa linha, o valor de y é igual ao valor de x. Então, se meu x é 1, o meu y é 1. Se o meu x é 2, o meu y é 2. Se o meu x é 3, o meu y é 3. Então, eu vou ter um coeficiente angular de 1, de valor 1, e meu b vai ser igual a 0. Por que igual a 0? Porque quando o meu x é 0, o meu y é 0. Então, essa reta ela passa exatamente na origem do meu sistema de coordenadas de dois eixos. Então, aqui, esse y igual a x é a mesma coisa que esse y igual a x mais b. Só que ao invés de eu escrever y igual a 1 vezes x mais 0, eu simplifico a expressão e coloco só y igual a x. Certo. E, tá, isso funções de primeiro grau. Por que são de primeiro grau? Porque o maior polinômio do x é 1 aqui. E as funções de segundo grau, o maior polinômio do x vai ser de valor 2. Então aqui já começa a complicar um pouco mais. Y, então eu vou ter essa mesma, esse mesmo formatação de polinômio, mas aqui vai ser y igual a x ao quadrado. Então, o meu primeiro termo aqui é o a, x ao quadrado agora, mais bx mais c. Então, eu vou ter essa parábola aqui, essa curva em U. Né? Então, lembrando muito a clássica curva de custo de transporte pela velocidade. Então, eu tenho essa curva em U, y igual a x ao quadrado. Então, a curva em U, né, aquele formato de U que a gente vê muito, nada mais é do que uma função de segundo grau. Claro, com um pouco mais rebuscada, com os parâmetros determinados, mas ela não deixa de ser da família de uma função de segundo grau. Então, é y igual a x ao quadrado. Então, aqui nesse caso, o meu c ele continua sendo o parâmetro linear, que vai ser o ponto que minha curva vai cruzar o eixo vertical quando o x é 0. O meu b vai estar relacionado à inclinação. E o a, ele vai, se o a for positivo, essa parábola ela é virada para cima. Se ele for negativo, a parábola é virada para baixo. Então, o a aqui, no caso, o fator, a constante do x ao quadrado, ele vai determinar se a parábola tem a barriga virada para cima ou para baixo. Certo, então funções de primeiro e segundo grau. A função de primeiro grau é identidade aqui, e a função de segundo grau é representada pela parábola, aqui a nossa curva em formato de U. Aqui, passar um pouco rápido por aqui, a ideia não é a gente falar muito sobre isso, mas é só para trazer rapidamente de como é que a gente pode manipular essas curvas. Então, pegando a curva do y igual a x ao quadrado. Tá? Então, a gente tem a nossa curva do y igual a x ao quadrado, que a gente viu aqui, que ela está passando exatamente no meio do eixo horizontal, então ela está cruzando a origem, está ali bem bonitinha, passando pelo ponto 0, 0, né? Então, quando o meu x é 0, o meu y é 0. Então, é essa curva pontilhada azul aqui, y igual a x ao quadrado, então ela está em todas as figuras, y igual a x ao quadrado, y igual a x ao quadrado, y igual a x ao quadrado. Mas o que eu estou fazendo aqui? Então, nesse primeiro exemplo, eu estou transladando a curva para cima, verticalmente para cima. Como é que eu faço isso? Eu somo uma constante positiva. Então, eu tenho y igual a x ao quadrado mais 2. Então, toda a minha curva ela vai subir 2 unidades. Eu subo ela 2 unidades para cima. Então, isso é só para a gente ver maneiras de como que a gente pode... Então, é só para a gente ver maneiras de como a gente pode manipular
essa curva. Então, se eu adicionar 2 unidades em toda a curva, então, aqui eu estou fazendo mais 2 em toda a curva. Então, todos os pontos dessa curva, eu estou somando 2 unidades. Então, eu estou subindo ela 2 unidades para cima. Então, eu translado ela para cima. Aqui, no caso, eu estou transladando ela para baixo. Eu estou andando na direção negativa do eixo vertical. Então, eu subtraio 2 unidades. Então, toda a curva, todos os pontos da curva, eu estou retirando 2 unidades. Então, eu estou transladando ela para baixo. Tá, certo. Aqui, no eixo vertical, parece fazer um pouco mais sentido, né? Então, todos os valores eu somo, 2 unidades para cima, todos os valores eu subtraio 2 unidades para baixo. E como é que eu faço para transladar ela no eixo horizontal? Daí, se eu quero transladar 2 unidades para a esquerda, no eixo horizontal, eu tenho que somar 2 unidades dentro do fator do x. Então, já começa a complicar, e a ideia não é a gente ver muito bem como que isso acontece, mas é só para dar uma ideia de que todas essas manipulações, então, se a gente encontrar uma curva em U localizada lá para a direita, então, ela não cruzando o eixo vertical ali, exatamente na origem, então é para a gente ter essa ideia de que ela é uma curva da família das funções polinomiais de segundo grau, só que ela foi transladada em outra direção. E essa translação aconteceu porque a gente somou 2 unidades ou subtraiu 2 unidades dela e alguns de seus fatores. Tá? Então, a ideia não é, de novo, não é a gente entrar em muitos detalhes matemáticos disso, mas é só para ter uma ideia de que essa curva bonitinha aqui, a parábola de x ao quadrado, que cruza exatamente na origem, a gente pode jogar ela para qualquer lugar que a gente quiser do plano, só realizando essas subtrações ou somas dos seus parâmetros de A, B ou C. De A ou C, melhor dizendo. E aqui seria uma representação disso, então, de como a gente pode transladar essas curvas. Então, a gente teria essa curva em A, então, que a gente viu, então, são curvas polinomiais segundo grau. Então, a gente vê esses polinômios, essa curva em U, mas nenhuma delas está exatamente cruzando aqui na origem, né? Então, elas não estão passando exatamente na origem. Então, a gente vê que a curva em A está transladada, as duas estão transladadas à direita, e a curva em A, além de estar transladada à direita, está transladada mais para cima, mais verticalmente para cima, e a B está um pouquinho mais para baixo. Então todas essas curvas, essas funções de segundo grau que a gente vê, então elas não passam daquela curva original, que a gente, y igual a x ao quadrado, só que a gente começa a somar alguns valores para posicionar ela aonde a gente quer. Então, só para representar como isso aparece nos estudos aqui do grupo, né? Então, a gente tem essa curva de custo de transporte, custo metabólico, em função da velocidade de caminhada em duas condições diferentes. Então, a gente vê que essa translação, essa localização dela no espaço depende desses parâmetros que a gente manipula no polinômio da função. Tá, e aqui um pouquinho mais complexo, mas para dar uma ideia de quão fundo esses cálculos podem chegar. Essa é uma curva do estudo do Ardigó, 2003. Aqui já complica ainda mais porque é em 3D. Então, eu teria em 3 eixos, né? Então, eu tenho ainda no eixo vertical a minha variável dependente, o meu custo de transporte. Então, eixo vertical, minha variável dependente, o meu custo de transporte. E ali no chão do meu gráfico, né, no solo do meu gráfico, eu tenho as duas variáveis independentes. Então, aqui eu tenho duas variáveis independentes. Não tenho só uma, eu tenho duas. Então, uma delas é a velocidade e a outra é a inclinação. Então, aqui eu tenho o custo de transporte expresso como uma função da velocidade e da inclinação do terreno. Então, a função, né, o polinômio que representa esse tapete aqui, essa curva em 3D, é esse palavrão aqui. Então, custo de transporte de caminhada,
é igual a 1,86 vezes A, V ao quadrado, então velocidade ao quadrado, menos 3,7 B vezes velocidade, mais o C, uma constante, mais C, mais a minha constante aqui, 4,45. E daí ele abre ainda mais, abre o A, então a gente vê que o A ele se abre, e aqui vai aparecer o I, o B se abre, aqui aparece o I, que no caso é a inclinação, e o C se abre também e aparece o I. Então eu tenho a velocidade aqui, expressa diretamente aqui, e a inclinação ela está expressa dentro desses fatores de A, e B e C. A ideia não é a gente entrar muito nessa matemática aqui, mas é só para ver de como isso acaba aparecendo para a gente, né? Então, eu tenho uma função de custo de transporte, então minha variável dependente, o meu y, custo de transporte, ele vai depender da minha velocidade v e da minha inclinação i. Então, minhas variáveis independentes i e v vão determinar o comportamento do meu custo de transporte. Então, aqui, e por que é uma função de segundo grau? Porque o maior expoente é 2. O maior grau aqui aparece aqui é 2. Certo? E aqui na inclinação zero, então a gente vê a curva em U, aquela que a gente está mais acostumado a ver, né? Então, ela aparece aqui, nessa linha preta. Certo? Agora entraria na parte de trigonometria, mas eu não sei se a gente já toca hoje. O que vocês acham? Ou a gente... Porque ainda vai mais um tempinho, eu acho que não vai dar tempo de ir até as 10, né? Se entrar na trigonometria agora. Queria fazer uma parte mais prática ali no final, daí eu acho que não vai dar tempo. Não sei, André, você quer pensar para onde dá para ir, dependendo o tema preparado? Eu acho melhor, para fazer com mais calma, acho melhor deixar a trigonometria, então. Senão vai ficar muito corrido. Acho que a gente encerra nas funções aqui. E para falar com mais calma, a trigonometria acho que a gente faz no outro dia daí. Que é, inclusive, o tema que né, nos fez começar a falar sobre matemática e tal. Então, acho que para fazer com mais calma, acho que a gente faz na próxima vez, então. Pode ser? Pode ser, ninguém mais está respondendo, mas pode ser. Eu não sei o que opinam os demais, se há alguém que opina diferente. Deixa para ver. Eu cheguei atrasado, não posso falar nada. Eu acho que a ideia era falar mais introdutório mesmo, assim, mas acho que já deu para apresentar um pouco das funções. Aí, ó. Aí o tapete 3D. Lembram dessa figura? Os mais velhos devem lembrar, né? Esse aqui é o tapete de margaria, né? A figura que o André mostrou. Aqui tem um exemplo, por exemplo, quando o André deu a ideia ali do 0% de inclinação, seria essa faixa aqui, por exemplo, cinza, seria 22%, que foi a inclinação que eu fiz lá no Nepal, né? Então isso aqui é uma referência, um corte a 20%. E aí tem, se a gente olha de frente aqui, a gente tem o eixo da velocidade em X, seria, né? E aqui seria pela inclinação, né? E vários dados da literatura embaixo aqui, né? Ou em cima, em torno do tapete de margaria, né? Só isso, só para brincar um pouco, mas vamos para a prática ali do André, que eu acho que vale a pena mesmo ir devagar e ver a função mesmo, né?
se tiver algum exercício prático, acho que é muito, muito importante. O exercício eu tinha pensado na parte de trigonometria ali, para determinar o ângulo articular. Não tem para essa parte? Né? Para a parte de função acabei não preparando. Preparei para de função, do ângulo, né, de trigonometria. E acho que agora 15 minutos para entrar e falar tudo. Tem uma interpretação, André, não sei se eu estou me metendo, mas ali quando bota aquela figura do Marcelo ali, do nosso artigo de revisão, comparte ali, vamos dar um exemplo, né, de como entender um pouquinho da função nos ajuda, assim, né. Por exemplo, tem um raciocínio que a gente usa muito no Locomotion, que é esse, nas populações com desordem de movimento, né, a gente vê assim, a pessoa pode ter um prejuízo de economia, né, esse gráfico é custo metabólico, que em outras palavras é uma forma de avaliar a economia de caminhada, né, e aqui a gente está vendo a influência da caminhada, bem como tu falou, né, o custo ou a economia é uma função da velocidade de caminhada, né, e realmente aqui altera, né, claramente, né. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem um raciocínio, por exemplo, tem vezes que a pessoa pode diminuir sua economia sem a curva, inclusive, mudar o seu aspecto, né, simplesmente com a pessoa caminhando mais lentamente, né. Então, isso é uma forma. Então, a gente já viu que tem algumas desordens de movimento que fazem a pessoa caminhar mais lenta. A gente viu isso em doenças mais centrais, né, por exemplo, DPOC ou a doença intersticial pulmonar, que o custo não altera em relação ao grupo controle, ou seja, as curvas estão sobrepostas dos dois, né? Mas o grupo esse com a doença respiratória, em geral, caminha mais lentamente. Então, isso aqui, por si só, vai dizer que quando a pessoa faz suas velocidades autosselecionadas, eles não fazem na mínima, onde grupos controle saudáveis fazem, eles vão andar mais para cá. Isso aqui já é uma razão. Né? Mas, claro, pode ter, além disso, algum outro fator, né, que prejudique mesmo lá, por exemplo, o pêndulo invertido de outra forma, ou uma adaptação mais central, né, que é o que o Marcelo tenta mostrar nessa figura aqui, onde a pessoa pode perder a economia de um modo geral. Então, o pêndulo não se altera, mas o custo aumenta. Toda a curva em U sobe, né? Seria o exemplo A aqui, vamos dizer que é A, tá? Só para facilitar. Então, o cara teria um prejuízo de economia geral, né? E não só numa velocidade, mas de modo geral. Então, a gente pode enxergar por aqui também esse fenômeno, né? Então, isso aqui é outro tipo de adaptação. Nesse caso aqui, a gente costuma dizer até, quando tem assim toda a curva subindo ou descendo, né? Vamos dar outro exemplo. Por exemplo, quando a pessoa treina aerobicamente, ele se torna mais econômico. E se ele fizer em velocidades gerais, a curva geralmente baixa toda, né? Isso mostra uma melhora de economia, embora o pêndulo não tenha alterado. Se tu medir antes e depois a quantidade de pêndulo, do recovery pendular, ele não se altera. Isso significa que teve adaptações mais centrais, né, do ponto de vista da eficiência muscular, né, mais do que a eficiência de transmissão, né, que teria mais a ver com recovery, né. Então isso aí nos ajuda também a fazer esse raciocínio, né, uma forma de interpretar essas questões. E quanto mais forte a gente tiver, claro, essa ideia de função de uma coisa em relação à outra, mais é fácil a gente ter essas interpretações, né, que a gente teve ao longo dos anos, né. O Marcelo, por exemplo, fez essa no artigo de revisão lá nosso, da Frontiers, né, sobre eficiência, né, mostrando como pode alterar partes da eficiência, mas tudo isso vem também de uma base matemática boa de entender essa interpretação, né. Outra coisa, André, que eu queria comentar para vocês, tu deu o exemplo ali do custo, quando chega a zero, né, e aí tu disse, é um exemplo meio fora, mas sabe que não é tão fora, né, é tem aquela figura ainda, só para ver. Peraí. Acho que não lembro direito o que tu mostrou. Era em outro arquivo? Eu acho que eu mais comentei, eu não cheguei a mostrar. Não, eu me lembro de um que o valor vai em zero, assim, e tá claro ali, é bem o que acontece com a taxa metabólica. E aí tu disse, isso aqui é zero, mas eram das primeiras figuras tuas. Eu acho que a do custo em zero, acho que mais eu falei. Não tem mesmo? Que estranho, eu tenho certeza de ter visto tu até no zero. Aqui, essa aqui. Eu sei. Essa aqui, por exemplo, a gente sabe, por exemplo, que
E quando a gente calcula a potência metabólica, ela aumenta ao longo do tempo, né? Então é uma cara mais ou menos que nem essa aqui, só que na caminhada é um pouquinho curvilíneo e na corrida é uma linha reta. Tem estudos animais, é um jeito antigo que o Taylor fazia, que assim, ó, quando a gente não tinha o custo metabólico, o valor do gasto de energia em pé, tá? Quando tu não tinha esse valor, então tu não tinha como subtrair o valor em exercício menos valor em pé, como a gente costuma fazer no locomotion, o que eles faziam? Eles pegavam exatamente esse ponto em zero. Tá? Esse aqui, agora o Rubenson tem um artigo muito bom que ele fala exatamente disso, desse uso e como isso tem erro, na verdade, tem um pouco de erro usando essa estratégia. Mas em alguns tipos de estudo com animais, com uma grande amplitude de tamanho, pode servir isso aqui. O pessoal usava até mais antigamente e ainda usam em alguns casos só. Que é isso aqui, porque o que significa zero? E X aqui seria velocidade, então o zero seria a pessoa em pé. É isso que eles falam, que é essa relação bateria. Embora não é bem assim em ser humano. Em ser humano tem erro. Então, em ser humano é melhor tu deixar a pessoa em pé e fazer esse registro separado mesmo, e aí subtrair o valor em pé. Tá? Mas isso aqui se usa, tá? Isso aqui estaria relacionado ao custo, não é custo, porque não tem distância aqui, né? O cara está em pé, mas seria o gasto de energia da posição em pé do cara, né? E aí se subtrai esse valor para a gente tentar estimar o custo apenas de transportar a massa por metro percorrido, né? Aquela tem a ver com o conceito de custo, né? De transporte. Fecho parênteses aqui, acho que... Eu lembro que tu falou e disse, a gente que é velho sabe de um monte de coisa, e tem esse caso aí que não é tão fora, assim, até se usa mesmo. Mas, tipo, é errado falar o custo de transporte é 0 km por hora. Isso... Não, é errado, porque custo de transporte, ele tem uma relação na marcha que tem a ver com distância percorrida, né? É por isso que o conceito fica estranho, né? Se tu disser isso, não ajuda muito porque, na verdade, não é por distância, não pode ser por metro percorrido, porque tu divide por um valor zero, né? Então, matematicamente, estaria errado, né? Sim. Aí, para sanar isso, tu fala que tem a ver com o gasto de energia em pé, né? Ou com a taxa, ou a potência metabólica, que aí sim, que é por tempo, né? Aí não tem nada estranho. E matematicamente, assim, na prática a gente faz isso, a gente subtrai o valor de exercício em pé antes de transformar em custo mesmo, é quando a gente ainda está falando de mililitro quilograma minuto, que é um dado de potência metabólica, né? Por tempo, por minuto. E aí no discurso a gente tenta dizer isso, tenta evitar falar de custo em si, embora dê para dizer que o custo é líquido porque se subtraiu a um valor em pé lá, mas experimentalmente a gente faz quando está com valor em potência. Por isso que tem que subtrair antes de calcular o custo. Isso, por isso que tem que subtrair antes, para ter as unidades, né, possíveis para subtrair, né? Quando a gente faz a subtração, as unidades têm que ser iguais, né? Elas não pode, então aí tu pega o valor ainda em termos de consumo de oxigênio, né, na prática, né, antes de transformar em energia e custo mesmo. Mas eu tenho uma pergunta, então, entre tudo o que a gente faz, que utiliza este tipo de função, a gente sempre, quando fala de ângulo, não necessariamente em inclinações, pode haver outros exemplos diferentes de ângulos articulares, coisas assim. Utilizamos esse percentual, ou seja, a tangente, e nunca o ângulo como tal. Uma dúvida assim que me... Isso para falar de inclinação do terreno, né? Sim, sim, agora para mim ficou claro que quando se fala em inclinação de terreno, a gente se refere mais ao gradiente que é em percentual, ¿sí? Que é a tangente do ângulo, tá? Mas quando se faz outro tipo de análise, pronto são ângulos articulares, ¿sí? Ou aí se fala também, esse tipo de análise também se fala em percentual, ou não, tendo em conta a última imagem que tinha aí, André, da função. Não sei se me fiz entender. Não, a gente sabe que a unidade radiano seria no sistema internacional, mas é muito comum
se usar a unidade em graus, né, em geral na biomecânica. Agora, quando tem o exemplo típico do terreno, se usa muito o percentual, né, e às vezes tem confusão, as pessoas não entendem de onde vem, qual é a relação com o ângulo mesmo, né, e a gente até simplifica dizendo que uma coisa quase sempre é o dobro da outra, né, mas não é bem assim, porque é uma relação trigonométrica para se chegar nessas duas formas. É só para facilitar a ideia, a gente diz que uma é mais ou menos o percentual. Porque tem muito estudo, né, Diana, que não usa percentual, né? O pessoal, os americanos usam para descrever a inclinação do terreno graus também. Então é importante estar atento a isso mesmo, porque muda bastante mesmo a análise, né? Eu coloquei aqui, tá um pouco mais à frente, mas era isso aí, Diana. A relação do ângulo com a porcentagem. Não, para mim isso está claro. Eu me referia a outro tipo de análise que não fossem de tipo de inclinação de terreno. Aí é graus, né? Graus e radianos é o mais comum. Bem mais comum é graus, né? E o radiano se usa também até porque radianos tem... Radiano é importante lembrar, o radiano é a unidade que a gente usa, por exemplo, para energia rotacional, né? Aí tem que cuidar, porque aí a gente tem que usar o sistema internacional, né? O que é mais correto. Mas fica muito ruim de dar exemplos do ângulo do cotovelo em radianos, né? Porque não é fácil, né? 2 pi radiano tá para 360, é um saco, né? E aí a gente fala em graus, né? Sim. Nossa, por curiosidade. Mas é graus, hein? Acho que é isso, né, André? Agora esqueci que tem um outro jeito também que os biomecânicos lá usam às vezes, mas nem lembro qual é o termo, e é só para confundir, é bem raro mesmo, então deixa assim. Daí na parte de trigonometria eu vou falar um pouco mais, vou falar depois no outro dia, dessa relação do 2 pi radiano, 360, mas acho que é questão de converter a unidade, eu acho, né, professor? Tipo, passar de milhas por hora para quilômetros por hora. Isso, esse aí é só a unidade, é um problema só. O que é um pouquinho mais complicado é quando a gente quer passar de percentual para graus, né, o radiano. Aí também é uma questão de unidade, mas ela é um pouquinho mais complicada, né? Não é um fator linear, eu acho. É uma relação trigonométrica mesmo, entre uma e a outra, né? Que aí o André vai explicar, né? Se não me engano, né, André? Na próxima aula, talvez tenha isso aí. Sim. Que surgiu essa dúvida semana passada, que a Diana e a Thaís foram apresentar o tópico de inclinação do artigo. E daí é tudo em porcentagem, daí a gente ficou, mas em graus, o que é isso? Quantos graus seria isso? Daí surgiu a ideia de a gente se aprofundar um pouco mais nesse conteúdo daí. Boa. Vale a pena mesmo, porque até durante um tempo acho que a gente incorria num erro, assim, a gente fazia uma simplificação, que eu uso como aula, né, que, por exemplo, 45 graus está para 100% de inclinação, que isso está correto mesmo, né, porque a distância vertical, horizontal, é igual a 1, que dá os 100%, né, só que a gente tratava isso como uma regra de 3 para todos o resto dos números, e isso era só para fins de exemplo, né? E aí, só que o pessoal não é exatamente certo, né? Melhor é transformar em uma função trigonométrica, né? De percentual para inclinação, ou fazer o inverso, né? Para chegar, né? Nessas relações. Né? Mas é a aula que vem, tu explica. Melhor do que eu. Certamente, né, Marcelo? E como? Tá louco. Claro. A linguagem dos jovens, né, o André tem. É bom. Muito bem. Dos jovens. Pena que não deu tempo hoje, achei que ia ser mais rápido das funções ali, mas fica material para a próxima. Mas já fica para a próxima semana. Para outra, para daqui a 15 dias. Sabe que eu sempre acho que exercício é a melhor coisa, né? Para fazer os guri ficar ativados, assim, né? Sabe aquele exemplo que eu dei na outra disciplina lá? Aquela página lá acho que era do Colorado, se não me engano. Tinha muito exercício de funções, coisas assim, sabe? Coisas fáceis, sabe? Que não dá tanto trabalho para preparar, porque os exercícios estão prontos, assim.
Então, uma sugestão, se tu achar, se tu vê que encaixa mesmo com o assunto, né, é usar alguma coisa daquilo para a gurizada fazer assim, né, de uma aula para outra, alguma coisa assim. Ah, legal. Eu não sei se eu tenho esse site, professor. A gente usou na disciplina, tu não fez comigo uma dessas, eu nem lembro. Tu lembra, Marcelo, qual foi? Acho que foi a Acho que Fisiomec. foi ano passado, a Fisiomec do semestre passado. Eu comecei a fazer e eu parei. Eu devo eu ter acho que no o André Moodle não ali, fez. prof. Eu te mando, André, eu olho ali no Moodle se tiver. Aí eu te mando. Eu achei que o André tivesse feito, eu não lembro. A última eu não fiz, eu fiz a penúltima, eu fiz. Tem uns exercícios bem legais mesmo. Uns exercícios interativos, assim, sabe, já estão prontos, e é fácil de manusear, não é que super, mas é bem fácil. Assim. E aí tem esses exemplozinhos que a pessoa visualiza essas coisas que tu falou, assim, botando em movimento, alterando a constante A, B e a C, né, da equação lá da função quadrática que tu mostrou, polinômio de segundo grau, né, e aí acho que é mais chance ainda para a gurizada entender, né. Eu fiz assim também, numa disciplina da física, eu participei numa disciplina experimental que era com o uso desses modelos, né, o nome era modelos, mas não deve mais existir, né, André, isso aí. Modelos? Software, né. Não conheço. É uma coisa velha lá que o pessoal usou e era assim, eram os joguinhos que tu ficava manuseando e tu tinha que interpretar o que saía, assim, interativamente, né. E tinha algum exercício, até braçal de cálculo, mas tinha essa parte visual também, que é muito bom. Eu vou botar aqui no bate-papo o plano de ensino, que tem todos os links. Ah, sim. Se eu conseguir, eu acho que dá, né? E ali tinha, por exemplo, sobre o custo mesmo, acho que tinha a função quadrática e tinha isso aí, de exercitar essas variações. Aí, André, tu pode separar algum exercício e só mandar para a gurizada, tem um link ali, fazer. E vale a pena para a gurizada, assim, eu digo que é junto com o aprendizado do laboratório nosso, que é o que tu está fazendo, né, com essas reuniões, com essa parte, que é muito bom, isso aí vai ajudar um monte. Às vezes parece que é um insight que dá, sabe, com esses exercícios. Ótimo. E se puder mandar depois, se tu achar. Vou até mandar no WhatsApp lá, né? Acho que eu vou botar no WhatsApp, porque eu não achei a opção de botar aqui no bate-papo. Não tinha. É no Zoom só que dá para mandar documento. Mas acho que fica melhor no WhatsApp, porque aí todo mundo aqui se fechamos e já se perde. Tá, então eu boto ali no WhatsApp. Então, continuamos. Nos vemos na próxima semana, nós continuamos em 15 dias com o tempo. Isso, semana que vem, dia 5 de novembro. Então, Diana, o tópico de gravidade. Isso aí. E daí a gente volta com a trigonometria no dia 12, então, de novembro. Bene. Parabéns, André, bem legal. Obrigado, pessoal. Pode parar aí de gravar. Vou interromper a gravação. Pra gente começar o bullying.